Proclamo eleito o senhor deputado Odair Cunha, com 303 votos. Subo a essa tribuna com um sentimento de gratidão, mas, sobretudo, com responsabilidade. A escolha de um ministro do Tribunal de Contas, a meu ver, não é apenas a escolha de quem vai ocupar uma cadeira. É a definição de como o Estado brasileiro se olha no espelho. E o reflexo do que eu vejo é a minha história. História baseada na palavra, na confiança e no compromisso. Algo que não se constrói de um dia para o outro. Se constrói ao longo do tempo. E é por isso que essa escolha nos pertence. E mais do que isso, essa escolha, senhoras e senhores, nos define. Quero registrar com sinceridade o respeito pelos colegas que disputam essa vaga aqui. O deputado Danilo Forte, o deputado Elmar, o deputado Hugo Leal e o deputado Gilson. Todos parlamentares comprometidos que engrandecem este momento. Faço um destaque especial à deputada Soraya Santos, mulher competente, preparada, que dignifica essa disputa e honra essa casa. Meus amigos, minhas amigas, foi pela vontade de Deus e pela confiança do povo de Minas Gerais que tenho a honra de conviver há 23 anos nessa casa em 6 mandatos consecutivos. Comecei a trabalhar aos 16 anos. Entrei na vida política a partir da minha militância em movimentos e pastorais da Igreja Católica. Não chego aqui por acaso. Eu conheço o Brasil real, conheço o cheiro do asfalto, a poeira das estradas, conheço principalmente a angústia de cada parlamentar quando vê uma política pública travada por uma burocracia que não enxerga a realidade. Venho sim de origem humilde. Sou filho de uma mãe doméstica, Dona Alice, e de um homem trabalhador, seu Milson. Aprendi cedo que dignidade vem do trabalho, que palavra dada não se negocia. Sou casado com Nilda há 21 anos, pai de Ana, de Alice e de Elisa, que são a maior razão da minha vida. Foi essa base familiar que me trouxe aqui. Senhoras e senhores, deputados, deputadas, minha candidatura não pertence ao governo, não pertence a um partido, nem à oposição. Os senhores sabem, queridos deputados, queridas deputadas, este plenário me conhece e sabe que esta candidatura pertence a um colegiado de senhores deputados, de senhoras deputadas, que sabem da minha história e do meu compromisso com esta casa, com a democracia, com respeito, com diálogo e com entendimento. Essa candidatura foi construída a partir de um apoio plural. Isso significa muita coisa. Confiança na minha trajetória, confiança que continuarei levando para o Tribunal de Contas da União. Serei lá o mesmo homem de palavra que sou aqui nessa casa. A palavra, senhoras e senhores, a palavra é sagrada na política e na vida. Ela nos orienta, nos guia e nos vincula à verdade. E posso com serenidade afirmar que ao longo da minha trajetória sempre honrei a palavra empenhada. Vocês me conhecem em todas as ocasiões em que ocupei cargos, seja na mesa diretora ou em outros espaços desta casa. Atuei com isonomia, sempre falei com cada parlamentar sem jamais diferenciar por partido ou espectro político. Tratei a todos sem distinção, mas com a mesma deferência e o mesmo respeito. Serei o mesmo Odair na Corte de Contas que vocês convivem aqui. Vou levar o parlamento para dentro do controle, mas é preciso lembrar que o Tribunal de Contas não nasce acima do parlamento, ele nasce a partir do parlamento, ele nasce deste parlamento. O TCU deve atuar como órgão auxiliar desta casa legislativa. Como ensinava Rui Barbosa, o Tribunal de Contas deve ser um órgão de vigilância contínua sobre o uso do dinheiro público, mas vigilância, senhoras e senhores, não é paralisia. Vigilância é orientação, é organização, é segurança jurídica. Por isso eu digo com clareza, o tribunal não deve ser entrave, deve ser o farol da boa gestão. E é com esse espírito que defendo o fortalecimento da função orientadora deste tribunal. Um tribunal que ajude o gestor a acertar, que previna problemas, que evite desperdícios antes que eles aconteçam. Permitam-me, senhores e senhoras, porque tentam dizer muita mentira sobre a nossa atuação. Quero dizer em alto e bom som que defendo as
as emendas parlamentares, pois elas significam garantir que o Brasil real, aquele que está longe de Brasília e dos holofotes, tenha voz e lugar no orçamento. Não serei um ministro que criminaliza a política. Eu sei que uma emenda, eu sei o que significa uma emenda na ponta. Afinal, é a emenda que constrói uma unidade básica de saúde, que leva o trator ao pequeno produtor, que garante creche, hospital, saneamento. A emenda parlamentar não é um problema. Emenda é solução, um instrumento legítimo da política. Uma forma concreta de fazer com que o parlamento chegue à vida das pessoas. Na lida com orçamento público, muitos enxergam números, onde eu e os senhores e as senhoras enxergamos pessoas, vidas transformadas, e vamos atuar nesse sentido. É o caminho para que o recurso chegue a quem precisa. Controle não pode ser bloqueio. Controle tem que ser entrega. E este será o meu compromisso. O bom controle orienta e qualifica. O bom controle evita o apagão das canetas e não intimida. Precisamos de um tribunal que ajude o Estado a funcionar. O cidadão não quer saber do processo. Ele quer saber de resultado. Ele quer obra pronta, hospital funcionando. E o controle deve servir a isso. Eu vou para o Tribunal de Contas e, estando lá, não estarei sozinho. Vou levar o olhar desta casa, a essência deste parlamento, para dentro do tribunal. Portanto, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos e amigas deputados e deputadas, fiz a travessia aqui com cada um de vocês. E agora, como nos ensina o mineiro Guimarães Rosa, sendo a vez, sendo a hora, atende, toma atento, avança, peleja e faz. É hora de tomar tento, meu querido Patrus Ananias. É hora de fazer, é hora de assumir essa responsabilidade. Serei, sim, meus amigos e minhas amigas, a voz deste parlamento lá no Tribunal de Contas da União. Para isso, peço o apoio de cada um e de cada uma. A Constituição da República será nosso farol, nossa guia naquele plenário. E espero levá-los e levá-las para aquele espaço. Um grande abraço.